Fala pessoal, Laércio aqui tirando mais uma dúvida de inglês e hoje eu vou te ensinar a diferença entre he, his e him. É mesmo? É? Se você não sabe a diferença entre essas três palavras, continua nesse vídeo que eu vou te ensinar agora. Vamos começar com o pronome he. He quer dizer ele em inglês. Ele pertence aos subject pronouns, os pronomes. Então se eu colocar aqui, ó, I, you, he, she, it, you, we, they. Você pode substituir esse he por todos esses pronomes aqui. Lembrando que quando você tem pronomes na terceira pessoa, você precisa ter em mente que quando você for conjugar o verbo, esse verbo ele vai modificar, tá? O pronome he, ele sempre vai vir no início da frase, é um pronome que você vai utilizar para fazer a ação. Não só o he, como todos os subject pronouns. Ah, agora eu entendi! Olha essa frase aqui de exemplo, ó. I know he's very polite. Eu sei, ele é muito educado. Yes, Auntie, I know. He's very polite. Agora, para o adjetivo possessivo, o his, como o próprio nome já diz, possessivo, então você vai utilizar quando você estiver falando de posse. Coloca os adjetivos possessivos aqui na tela, editor. My, your, his, her, its, our, their. Então, com esses adjetivos possessivos, você pode substituir eles. Se eu falar assim, ó, my house is white, ou eu posso dizer, my dream is the white house. Eu posso substituir esse my pelo his e falar his dream is the white house. His dream is the White House. Então, quando você estiver falando do his, você vai utilizar para posse, quando algo for dele. Quando você estiver falando do he, você vai fazer a ação. Normalmente esse he ele sempre vai vir no início da frase. Já o pronome him, né, que é o object pronoun, você pode traduzir como pronome obíquo, você vai utilizar sempre depois de verbos e sempre depois de preposições. Então essa é a diferença, essa é a sacada. Quando você for utilizar o him, normalmente você sempre vai utilizar depois de verbos e depois de preposições. Lembrando que o he você utiliza na frente do verbo, o him você utiliza depois do verbo e o his você utiliza para você com aquela ideia de posse. Então, veja a diferença entre essas três palavras para não confundir mais. Só um detalhe que eu quase estava esquecendo, mas acabei lembrando, é que os subject pronouns eles vão fazer a ação, já os object pronouns eles vão receber a ação. No caso do he, ele vai fazer a ação. No caso do him, ele vai receber a ação. Então é por isso que o him ele sempre vai vir depois, de verbos e de preposições. Uau! Olha aqui esse exemplo de como é utilizado o him. Why don't you give him a call? Why don't you give him a call? Why don't you give him a call? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa um comentário aqui embaixo para saber o que foi que você achou e eu te vejo nos próximos vídeos.